Sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Sâmia Frache. Hoje nós vamos falar sobre lei da atração, que é a queridinha, né? Todo mundo gosta de falar e pensar na lei da atração e tudo mais. E como todas as leis do universo, né? Eu gosto de dizer que a gente escuta muitas pessoas falando assim: eu vou usar a lei da atração. Não, você não tem como usar a lei da atração, você não usa a lei da atração, ela é independente de você, né? Ela está acontecendo, você pode você pode entender essa lei e fluir com ela, ou você pode ficar batendo cabeça aí com ela, mas eu vou usar. Não, você não tem essa coisa de usar. Você vai pegar e depois você não quer, você deixa, não tem isso, né? Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar claro, que ela funciona independente se você tem esse conhecimento, se você não tem o conhecimento, se você gosta, não gosta, se você sabe o que está fazendo ou se você não sabe o que está fazendo. Aqui eu quero trazer um pouco mais de luz para esse processo e mostrar para vocês como o teu corpo e como a dança pode te auxiliar, né? Garantindo uma qualidade na sua manifestação. Bom, então vamos lá. Manifestação. Eu gosto de dizer que a manifestação ela é o último estágio da materialização. O que isso quer dizer? Sâmia, eu quero muito manifestar X coisa na minha vida. Legal, você quer X coisas. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que lei da atração não é milagre, ela é uma lei universal, tá? Ela é uma lei. Então, como toda lei universal, ela está aí operando. Não é um milagre, ela tem os seus mecanismos. Então, se você quer alcançar X coisa, você precisa entender quais são os valores, qual é a essência daquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer materializar, manifestar. E você vai ter que incorporar, trazer para o corpo esses valores. Você vai ter que vivenciar isso na carne. Eu quero manifestar um emprego X. Tá, como é que é esse emprego? Quais são as qualidades que você precisa? Quais são, aliás, você não, o que esse emprego exige, essa função exige. E você começa a praticar, você começa a desenvolver essas habilidades, você começa a desenvolver esses valores que compõem aquilo que você quer. Aí você vai materializar. Por que muitas pessoas ficam atrapalhadas com essa questão da lei da atração? Porque elas não engajam o corpo. Elas acham que é pensar positivo. Elas acham que é falar positivo. Isso aí não vai levar vocês a lugar nenhum. Se você só está falando, se você só está pensando e não está entrando em ação, esquece, vai dar em nada. Agora, peraí, eu tenho minha fala, eu tenho meu pensamento, minha fala e minha ação alinhada. Aquilo que eu penso está alinhado com a minha fala, que está alinhado com minha movimentação, aí você tem manifestação, aí você vira um canal. Porque dentro da lei da atração, semelhante atrai semelhante. Então, se você começa a se portar, se você começa a ancorar, incorporar valores, habilidades, praticando, né, as habilidades necessárias para aquilo que você quer manifestar, não tem outro jeito a não ser manifestar, porque isso é uma lei, tá? Isso é uma lei. E a lei universal, ela é diferente da lei dos homens. Na lei do universo não se paga propina, tá? Você não tem como subornar a lei do universo. Ela tá aí acontecendo. Você pode fluir com ela ou você pode se atrapalhar com ela e tentar ir contra, né? E aí você vai ter grandes complicações aí na sua vida. Manas, que é fundamental de ver isso, tá? Se não passar pelo corpo, não tem jogo. Se você não trouxer isso para a carne, não tem jogo. A manifestação, ela é uma construção. E esse que é o grande problema. Eu acho que esse é o ponto, é um dos pontos que falta, assim, sabe, das pessoas entenderem.
Porque muita gente entra nessa ilusão de que, eu vou pensar positivo, eu vou ficar aqui falando, repetindo, 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 mas eu estou repetindo sem alma, eu estou repetindo sem coração, eu não estou entregue, eu não estou com a minha carne naquilo. Então não vai acontecer, não vai mudar, você não vai manifestar, não vai ter nada acontecendo. Agora, quando você, peraí, como é que o que eu posso fazer hoje que vai me aproximar daquilo que eu quero? O que eu posso fazer hoje que vai me aproximar daquela mulher que eu quero me tornar? Aí você cria um ponto de conexão. Você tá entendendo isso aqui? Quando você olha para o seu dia agora, não interessa se você tem ou não as coisas que você quer. A questão aqui é, tá, eu quero, sei lá, vivenciar a experiência X, sei lá, qualquer coisa que você queira. Você vai ter que criar um ponto de conexão com essa experiência, que você viva no seu dia agora, no agora. Porque se você não estiver vivendo isso no agora e você estiver só pensando quando eu tiver, quando eu for, quando eu viver, quando, não vai dar em nada, porque esse quando nunca vai chegar. Esse quando nunca vai chegar. Se você estiver esperando o cenário perfeito para você se engajar na sua vida, você vai sentar aí, pega uma cadeirinha, amor. Pega uma cadeirinha para você sentar bem confortável, porque esse dia não vai chegar. Porque quando você coloca o quando, você está colocando o futuro. Semelhante atrai semelhante. Futuro atrai futuro. Então, se você está colocando as coisas no futuro, quando eu tiver X, Y, Z, eu vou fazer tal coisa. Você está botando no futuro. Então, isso vai estar sempre no futuro. Agora, não, peraí. Eu quero ter esse tipo, sei lá, quero empreender, vai. Quero empreender. Primeira coisa que você vai ter que começar a ver é, espera quais são os valores de uma pessoa empreendedora? Quais são os meus valores enquanto empreendedora? Como é que eu quero empreender? Você percebe que aí muda a dinâmica? Aí você começa a trazer esses valores empreendedores. Eu estou dando esse exemplo, mas vocês podem aplicar na vida de vocês aí no que vocês querem. Você vai trazendo isso para o dia a dia. Sam, eu quero vivenciar um grande amor. Legal. O que é um grande amor para você? O que você está chamando de grande amor? Qual é o teu ponto de conexão com esse grande amor? Mas eu não tenho ninguém, como é que eu vou estabelecer esse ponto de conexão com o meu grande amor? Você é ninguém, amor. Você é um ser humano, você tem gente aí dentro de você. Várias, inclusive. Então, como é que você cria esse ponto de conexão? Se você quer vivenciar um grande amor, primeiro você tem que vivenciar uma grande experiência dentro de você. Até para que você possa saber o que é esse amor. Porque, né, como já venho falando em algumas aulas aqui, em algumas lives, muitas vezes a gente chama de amor aí o que é abuso. Então, se a gente prestem atenção nisso aqui, isso aqui é um pouco complexo, mas é muito interessante da gente entender. A gente vive uma sociedade que a gente entendeu, a gente aceitou, né, que amor é abuso. A gente colocou isso como sinônimo. Se fulaninha, né? O que a gente aprendeu quando era criança? Muitas pessoas aí levaram umas palmadinhas, né? O que a gente ouviu? Estou fazendo isso para o seu bem. E de novo, não estou aqui criticando os cuidadores e pais de vocês, eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do nível de consciência de cada um, tá? Então, beleza. Mas a criança que apanhou e que ela ouve isso, estou fazendo isso para o seu bem, ela entende o quê? Puta, então eu tenho que apanhar, é meu bem, é para o meu bem. Então, quando ela passa por experiências doloridas no futuro, e ela vai vivenciar essas experiências, é muito provável, na verdade, é porque ela está entendendo aquilo como amor. E a gente busca o amor. A gente está aqui vivenciando, né, essa experiência para desenvolver essa capacidade, essa habilidade de amar. Então, vocês conseguem entender porque muitas pessoas acabam atraindo relacionamentos abusivos, um atrás do outro,
porque tem uma série de questões que tem que ser olhada aí dentro. E, de novo, eu estou falando isso não é no sentido de culpar ninguém, tá? Porque ninguém tem culpa aqui de nada. A questão é de responsabilidade. Espera aí, quais são as situações que estão se repetindo na tua vida? Prestem bem atenção nisso, porque isso pode ser um pouco complexo e as pessoas podem entrar numa questão de tipo, então é culpa da vítima. Não, não é culpa da vítima. Você pode ter sido vítima de uma situação de abuso, você pode ter sido vítima de uma situação, sei lá, de um crime, de alguma coisa bem desafiadora. Mas não significa que você é vítima na vida. São duas coisas diferentes. Inclusive, é quando a gente começa a desvitimizar a vítima, que a vítima, né, a pessoa que passou por essa situação, ela tem condição de se curar, né, de sair desse estado. Então, não estou dizendo que é culpa da vítima, que você atraiu isso porque você pensou. Não. Tem toda uma coisa muito mais complexa, todo um sistema aí que acontece dentro do universo que eu não vou me, me como é que se diz? Me prender nisso, eu vou focar simplesmente nessa coisa mais objetiva daquilo que a gente está querendo manifestar. E como que isso acontece, tá? E tendo isso em mente, vítima não é culpada, mas é ela quem tem a responsabilidade de fazer a mudança na vida dela. Por que eu estou falando isso? Que ela é que tem a responsabilidade de fazer a mudança na vida dela. Eu não estou dizendo que ela tem que fazer isso sozinha, muito pelo contrário. Ela precisa sim de suporte, precisa de ajuda, mas a mudança só acontece quando a gente faz. Eu não posso mudar a sua vida por você. É você quem tem que experienciar na tua carne. Você não pode mudar a minha vida por mim, né? Eu gosto de dar um exemplo que você pode delegar algumas coisas. Por exemplo, eu posso delegar alguém fazer uma comida para mim, mas eu não posso delegar o ato de comer. O ato de comer tem que ser eu. E é nesse sentido que eu digo que a vítima ela precisa do suporte, mas ela tem que colocar a carne dela, né? Ela tem que experimentar essa transformação dentro do próprio corpo, dentro da própria carne. Mas vamos lá, vamos focar aqui nessa questão daquilo que você quer manifestar. Por que que não manifesta? Por que que ainda não aconteceu? Simplesmente porque tem uma fragmentação, existe uma resistência dentro de você. Outra coisa que a gente aprendeu foi o quê? Guerra. A gente tem aí uma guerra interior, né? A gente tem aí, a gente não cresceu ouvindo isso? Tem um lado bom, tem um lado ruim, e aí você bota esse lado tudo para ficar brigando. E aí você começa a ter também aí uma linguagem agressiva com você, uma linguagem intolerante, uma linguagem, né? Você vai sendo agressiva mesmo. Se eu não, eu vou fazer isso, quem manda aqui sou eu, né? Às vezes a gente não tem esses pensamentos. Isso precisa mudar. Porque quanto mais você tiver no embate, mais resistência você está criando. Você vai criar semelhante, atrai semelhante. Guerra atrai guerra. É por isso que a gente está vendo tanta atrocidade no mundo, manas. Porque a gente está vivendo num mundo que é o quê? É um mundo de guerra. Então, guerra atrai guerra. E a gente vai experienciar muitos conflitos, muita confusão, porque a gente está vivendo nesse mundo que está atraindo, potencializando guerra. Como é que a gente muda isso? É você atuando na guerra dentro de você. Qual é a parte de você que não está on board, né? A parte que não está. Qual é a palavra? A parte em você que não está de acordo. Porque se você não manifestou aquilo que você quer, tem alguma parte de você que não está de acordo com essa manifestação. E aí você vai precisar olhar com muito carinho para essa parte sua, fazer o trabalho que precisa ser feito ali de integração para poder ter manifestação. Manifestação precisa de integridade, integração, tá? Pensamento, palavra e movimento tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado, você não vai manifestar aquilo que você quer, você vai manifestar o conflito,
a resistência, ou inclusive o oposto daquilo que você disse que quer. Que provavelmente você está ali vibrando naquilo que você não quer. Quando você vibra no medo, você vai atrair mais situações, experiências que vão te trazer mais medo, porque semelhante atrai semelhante. Essa é a parte dolorida, porque muitas vezes a gente não quer ver assim, ai, Sandra, mas putz, eu entrei numa situação, num relacionamento, aquela pessoa era horrível. Como que semelhante atrai semelhante? Que parte de você era compatível? Qual era a parte de você que precisava daquela pessoa? É uma pergunta que tem que ser feita. E, de novo, sem culpa, sem chicotinho na costa, sem ficar, eu sou uma pessoa horrível. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas é simplesmente olhar, peraí, eu tô na postura da vítima? Às vezes é isso, manas. Às vezes, muitas vezes, a gente está sentada na cadeira da vítima e a vítima ela vai atrair um agressor. Então a gente precisa olhar com carinho. Eu estou pegando esse aqui que é uma questão polêmica, mas é para a gente entender. E, de novo, eu vou estar sempre falando isso. Não é para entrar nessa ladainha da culpa, tá? Ai, a culpa é minha. Não. Aconteceram coisas na tua história, né, na história de todo mundo, que fez com que a gente se fragmentasse. Enquanto a gente não olhar para as nossas emoções, para os nossos traumas com seriedade, a gente vai ter muitos problemas na vida. Porque ali, quando eu não olho para o que eu estou sentindo com carinho, com essa seriedade que precisa, eu vou estar reprimindo. Eu reprimi algo que está dentro de mim. Vocês acham que isso vai para onde? Isso vai estar tudo no subconsciente. O que atrai, aquilo que a gente atrai é aquilo que está no subconsciente, não é aquilo que a gente diz que quer. É aquilo que a gente está se tornando. Então, se eu olho para o mundo e tudo que acontece no mundo, eu digo, a culpa é do fulano, a culpa é de ciclano. Ah, eu não consigo X coisa porque o governo sim. E não estou falando bem do governo também não, tá? Eu estou só simplesmente pontuando algumas coisas. Então, assim, culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa do governo, culpa sei lá, do tiozinho ali da esquina. Se você tem o hábito de apontar culpados, você está na cadeira da vítima. A vítima, ela não tem poder de agência. Não estou dizendo para você também entrar em pânico. Ai, Sam, eu percebi que eu estou na vítima. Ótimo, ótimo. Percebeu que está na vítima, você se redireciona. Não é para vocês ficarem se maltratando porque sentou na cadeira da vítima. Gente, todo mundo dá uma sentadinha lá de vez em quando. Passa uma temporadinha que eu gosto de dizer que às vezes baixa a Maria do Bairro, né? Aí os dramas da novela mexicana, né? Então, entrou na Maria do Bairro, beleza, entra na Maria do Bairro, percebe. Maria do Bairro, aqui eu tô dando nome bonitinho para essa postura que a gente às vezes entra na vítima. Percebe o que essa vítima está querendo, qual é a necessidade genuína dela. De repente, uma necessidade de acolhimento. De repente, uma necessidade de ser vista. De repente, uma necessidade de ser acolhida. Você percebe que se você vai direto lá para ver o que realmente você está precisando, você tem muito mais chances de soltar a resistência, de suprir a sua necessidade e de manifestar com maestria. De manifestar aquilo que você quer. Vocês entenderam essa dinâmica? Manifestação, você só vai manifestar aquilo que você quer com maestria, com propriedade, com excelência, quando você vai lá nas entranhas do seu ser para ver o que está segurando esse barco. Quais são essas amarras? E é aqui que entra a dança. Porque na hora que você se coloca em movimento, na hora que você olha para o teu corpo, que você se permite sentir. E quando eu digo assim, se permite sentir, muitas vezes pode parecer, ai, é só sentir. É só sentir.
Só que a gente precisa desenvolver essa habilidade, que por muitos anos a gente não vem usando ela. A gente vem se permitindo sentir aquilo que é gostosinho, aquilo que não é tão gostosinho a gente não quer sentir. Só que aquilo que não é tão gostosinho é o que provavelmente está segurando aí o teu barco. É o que provavelmente está segurando aí a tua manifestação. Você só manifesta aquilo que você está totalmente de acordo. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu comigo. De uma manifestação que foi quando eu também entendi com muita clareza isso, né? Que é ter todas as partes de mim, ter todas as células do meu corpo on board, né? Ter todas as células do meu corpo dizendo um grande sim para aquilo que eu quero manifestar. E essa experiência foi com a minha van. Né? Desde muito criança eu falava que eu queria que quando eu crescesse eu ia morar num trailer, rodar o mundo com dança e morar num trailer. E isso era uma coisa que eu sempre tive em mente. Não era uma coisa que eu ficava louca pensando, não, tá? Mas era uma coisa que uma hora isso acontece. E ia vivendo a minha vida. Inconscientemente, sem pensar, pouco a pouco no meu dia, eu fui nutrindo a resiliência que precisa para uma casa móvel, a flexibilidade, a leveza, a confiança, a coragem. Eu ia nutrindo esses valores no meu dia a dia, na minha vida cotidiana. Eu não estava pensando isso, não, tá? Hoje em dia eu já faço mais intencional. Mas quando eu tive essa experiência, eu vi ela acontecer e aí eu entendi e comecei a colocar mais intencionalidade. Tá, eu já vinha nutrindo valores necessários para uma casa móvel. E aí teve um dia que eu morava na Austrália, eu fazia house sitting, né? House sitting é quando você cuida dos animais enquanto as pessoas estão viajando, né? Então eu já estava, olha isso, eu já estava mudando de casa em casa, né? Teve inclusive um mês que eu fiquei uma semana em cada casa, né? Cuidando dos animais, e animais, plantas e tal. Então eu já estava mudando o tempo inteiro. E aí teve um dia que eu cheguei numa casa, eu estacionei o meu carro na garagem, era uma garagem assim fechada. Eu estava ouvindo uma música e eu saí do carro assim embalada nessa música, né, e dançando, cantando, e eu subi no topo do meu carro, e é um carro pequenininho, né, e eu senti na minha pele como se eu tivesse ali no topo ali da minha van, né, deitada olhando as estrelas. Eu senti. E na hora que eu senti aquilo, eu pensei assim, eu falei: é possível fazer isso, é possível eu conseguir essa van". E quando eu pensei, é possível, eu fiz um cálculo rápido, né? Fiz um cálculo do quanto que eu iria precisar para a van, o quanto que eu iria precisar trabalhar naquele período, o que que eu precisava, eu fiz um cálculo muito rápido e eu pensei, eu falei, putz, é super possível, né? E todas as células do meu corpo falaram sim para aquilo. O meu corpo, ele estava expandido. A sensação que eu estava tendo era uma sensação de expansão. Eu não tinha nenhuma resistência, eu não tinha nenhuma fibra do meu ser, da minha alma, dizendo assim, ai, pode ser que não. Não, eu estava tudo, todas as minhas partes estavam remando para a mesma direção. Sabe o que aconteceu? Uma semana e meia, foi 1 ou 2 semanas, agora eu não lembro. Foi 1 ou 2 semanas, bateram o meu carro, esse carro pequenininho. E eu ganhei o dinheiro que eu precisava do insurance, né? Do seguro da mulher que me bateu. Que bateu o carro, né? Ela não me bateu, ela bateu o carro. Olha isso. Vocês conseguem entender a chave aqui? Eu vinha trabalhando os valores para uma vida móvel, né? Para o que uma vida numa casa móvel exige. Eu já vinha desenvolvendo isso, a minha vida já era pautada nisso, né? Na liberdade, na leveza, na confiança, nessa integração comigo e com o meu entorno, né? Então eu já vinha trabalhando isso, eu já vinha nesse movimento. E na hora que eu parei e foquei a atenção e eu vi que aquilo era possível, determinei que aquilo era possível, o universo não tinha outra alternativa a não ser trazer para mim, inclusive de uma forma rápida. Foi rápido porque eu não tive nenhuma resistência.
Se tivesse qualquer fibrazinha minha dizendo assim, sabe assim, se tivesse um negocinho, ela ia ter demorado um pouquinho mais. Então, se vocês estão achando que está demorando para manifestar, vocês têm que olhar quais são as amarras. O que está segurando esse barco? E vocês vão ter que ir lá. Olhar com muito carinho, vocês vão ter que ir lá botar intenção, fazer o trabalho para soltar essas amarras, para soltar essas resistências, para integrar. Vocês estão entendendo como essa lei funciona? Ela não é uma coisa do acaso. Ela não é uma coisinha bobinha. Não é uma coisinha de, eu vou aqui ficar repetindo uma frasezinha. Se você só estiver falando da boca para fora, não vai acontecer nada. Tem que engajar o corpo. Você tem que sentir no corpo. Eu quero X trabalho. Como é você? Como é o seu corpo se movimentando dentro daquele trabalho? Sâmia, mas eu ainda não consegui. Beleza, começa a desenvolver o que precisa para aquele trabalho. Eu quero, sei lá, ser número 1 aí na minha área. Como é que uma pessoa número 1 na sua área ela se porta? Quais são os valores dessa pessoa? O que ela come? Estou dando aqui esse exemplo do que ela come, é só para vocês entenderem, é bem aquela coisa do que vivem, do que comem, como dormem. Você precisa saber o que você quer. Você sabendo o que você quer, intencionando aquilo que você quer, praticando aquilo que você quer, não tem como não manifestar. Agora, de novo, cuidado com os pontos cegos. Sem pânico. Ponto cego vocês vão ver na hora que vocês não estiverem manifestando. Não deu. Não deu não é porque não é para dar. Não deu porque existe uma resistência, você vai ter que ir lá olhar. Olha, até rimou. É sempre lembrando isso, mano. Aquilo que eu quero, eu preciso primeiro me tornar. Me tornar no presente. Quero viver um grande amor. Seja você o seu grande amor. Quero prosperar. Prospere. Como é você próspera? Como é você sendo próspera? Foca nos valores. Uma pessoa que ela quer vivenciar um amor, ela tem que ter um valor de harmonia. Ela tem que desenvolver um valor e uma mentalidade ganha-ganha, onde todas as partes envolvidas ganham. Ela tem que desenvolver uma escuta ativa, né? Ela tem que. Vocês percebem o tanto de coisa que precisa ser desenvolvido? Não é só, vou virar a esquina e vou encontrar o amor da minha vida. Não, mano. Você vai virar a esquina, você corre o risco de encontrar sei lá o quê. Não que não pode acontecer, mas se você está fazendo esse trabalho anterior de ancorar os seus valores, de enraizar aquilo que você quer, semelhante atrai semelhante. A gente atrai situações desafiadoras para a nossa vida porque a gente opera de uma forma inconsciente. A gente tem uma série de programas aqui dentro da gente que eles estão só se reproduzindo. E programas, mano, os nossos programas aqui do nosso subconsciente, eles não estão aí sabendo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui vai ser legal, isso aqui não vai ser legal. Não, eles não têm esse julgamento. Semelhante atrai semelhante. Então, os programas que estão rodando aí dentro de você, você vai atrair. É preciso trazer consciência. Consciência, pouco a pouco, para cada parte que você está fazendo. Não é corrida de cavalo, não é para vocês ficarem aí enlouquecidas e, Sâmia, mas eu passei por uma experiência horrível, então eu sou uma pessoa ruim porque eu atraí isso. Não, você pode ter sido uma vítima. Uma vítima do mundo que a gente está vivendo, que está uma loucura. Tá? É isso, você não é culpada, você não é uma pessoa ruim, você tem inclusive ferramentas para criar uma nova realidade. De começar a atrair uma nova realidade. A realidade que você realmente quer.
E aí isso vai precisar de engajamento, comprometimento. Não existe transformação sem você colocar a sua pele para jogo. Não tem transformação sem você engajar o seu corpo, sem você dançar a sua vida. O que eu estou dizendo aqui por dançar a vida? É você aprender, mano, a fluir dentro das leis da natureza. A lei, vamos botar aqui as leis da natureza, elas são são as músicas. Cara, obedece às leis da natureza, vai a favor dela, para de bater cabeça, estudem essas leis, pratiquem essas leis. É desse jeito que a gente constrói uma vida mais leve, é desse jeito que a gente desenvolve confiança, é desse jeito que a gente perde esse medo excessivo de tudo. Conhecimento liberta. Experiência liberta. A dança liberta, porque a dança te coloca no teu corpo. Ela te coloca com os teus sentidos. E tudo que você está sentindo tem um motivo para sentir, é válido. Não estou dizendo que aquilo que você sente é verdade absoluta para tudo e todos, mas ela é válida para a sua experiência. Tudo que acontece com você, o teu corpo registra. É o teu corpo quem registra. O nosso corpo é o nosso subconsciente. Então, se eu gravo tudo no subconsciente, que é o nosso corpo, né? Ele está aqui. Se a memória está aqui, a memória está no meu corpo. E eu. Olha só, a memória está no corpo. É no corpo que a gente tem aí a nossa história escrita. É no corpo que a gente sintetiza o presente, né? Que a gente integra o presente. E é também no corpo que a gente cria o futuro. Por isso que eu falo tanto da dança do corpo, do movimento. Porque quando você começa a desenvolver essa intimidade com o que você está sentindo, sejam essas coisas gostosinhas e bonitinhas, aplaudidas socialmente, sejam essas coisas não tão bonitinhas, não tão gostosinhas e reprimidas socialmente. Você precisa olhar o que realmente está aí, o que está por debaixo das máscaras que você se esconde. O que realmente está ali. Você vai ter que ir lá na sua vulnerabilidade. E aí é onde o bicho pega, porque todo mundo aprendeu o quê? Ai, vulnerabilidade é fraqueza, eu não quero ser fraca. Porra, não é assim. Vulnerabilidade não é fraqueza, inclusive só é forte quem é vulnerável. Olha que interessante. E quando você se abre para a sua vulnerabilidade, quando você vai lá olhar as amarras que estão segurando este barco, você pode ir lá e soltar essa corda. Agora, se você não quer olhar para essa corda, não tem como soltar. Você vai se manter no porto, um barco com super potencial de navegar mares, e vai ficar preso num porto, porque não consegue ir lá olhar. Se você evita olhar o que realmente está acontecendo dentro de você, você está evitando também viver. Semelhante atrai semelhante. Se eu evito a vida, a vida me evita. Eu atraio essa evitação na vida, se eu estou evitando a vida. Eu adoro esse tema, eu adoro porque eu acho que coloca a gente quando a gente começa a olhar como as leis da natureza operam, né, a gente consegue realmente entrar na posição de co-criador, co-criadoras, né. Se eu só fico, ó vida, ó céus, ó azar, eu entro e me instalo na vítima. Não tem problema ter sido vítima de nenhuma questão. O problema é quando a gente se apega à identidade de vítima.
Se apegou, mana, não tem problema também, tá? Você se reposiciona, você pode se reposicionar. Não, ó, eu não opero com a síndrome de Gabriela, né, que eu nasci assim, vou morrer assim, serei sempre assim. Não, primeiro que o ser humano ele é dinâmico. O ser humano é dinâmico. Evitar a mudança é evitar a vida, né, então nós viemos aqui, nós estamos mudando o tempo inteiro. Então, quando a gente entende tudo isso, quando a gente opera de acordo com as leis, a vida tem um outro tom. Ela tem um tom fluido, ela tem um tom, tem um gosto, ela tem mais gosto, porque você está engajando com a vida, você está criando junto com a vida. Tem coisas, manas, que ok, que a gente já veio aqui, não no sentido de destino, né? Mas, por exemplo, tá, a gente tem aqui, cada uma tem o seu corpinho, cada uma, né, nasceu numa casa, numa condição específica, num jeito específico, que essas são coisas da qual a gente não tem tanto domínio, a gente não tem tanto nem conhecimento. Mas o que a gente faz enquanto viva, né? Beleza, tenho tudo isso aqui acontecendo aqui no meu entorno. O que eu posso fazer agora? Como eu posso me posicionar diante de tudo isso? Aí você se coloca numa postura de agente, uma postura criativa, uma postura de alguém que está co-criando a própria vida. E quando você a vida, ela te retribui. E não porque não é uma retribuição no sentido de premiar porque é bonitinho, fez uma coisinha legal. Não, porque a vida ela busca expansão. E se você flui de acordo com a vida, você está a favor, você está pró-expansão. Se você resiste à vida, você está num conflito, você está se nutrindo de conflito. Então, você vai cada vez mais ter conflitos. Porque você está indo contra um princípio da vida, que é a expansão. E a vida, ela vai... ela é muito pedagógica. Né? A vida ela é muito pedagógica, ela ensina. Então, se você está ali resistindo muito numa coisa, você vai ficar batendo cabeça naquilo ali até você ficar exausta, cansada. E quando você não tiver mais força nenhuma para ir contra aquilo, a correnteza vai te levar para onde você tem que ir, buscava ir, queria ir. Eu li uma coisa uma vez num livro, esse livro chama A Profecia Celestina. E eu li uma coisa que ficou muito na minha mente. Eu achei uma passagem muito bonita. Que ele falava assim, era exatamente essa cena, era um homem, ele estava nadando contra a correnteza porque ele estava vendo uma chave, se não me engano. Foi tipo assim, atravessar o rio, ele viu a chave do outro lado. Então ele começou a nadar contra a correnteza, né? Porque ele achou que aquele ali era o caminho mais curto. E ele nadou, até que ele perdeu todas as forças dele e ele se entregou para o fluxo da água, né? Do fluxo da correnteza. A correnteza fez simplesmente assim, ó, levou ele lá para onde ele queria, sem esforço nenhum. Levou ele direitinho lá, botou ele do lado da chave lá do negócio que ele queria. É isso que a vida faz com a gente quando a gente se permite fluir com ela. Quando a gente fica brigando com a vida, a gente tem muitas questões. Mas quando a gente se entrega para a vida, flui com ela leva a gente benzinho para onde a gente precisa ir, para onde a gente quer ir. Vocês conseguem perceber isso? A gente precisa trocar essa mentalidade da guerra. Por isso que eu trago tanto a dança. É uma dança. Como que eu posso fazer todas as partes de mim estarem de acordo para essa experiência que eu quero vivenciar? E aí você vai ter que, claro, fazer um trabalho de desenvolver os valores, desenvolver as habilidades, você vai se dedicar, você vai desenvolver disciplina, você vai precisar de uma série de questões. Não estou dizendo aqui para vocês, então se a coisa não estiver bonitinha, lindinha, prontinha ali na minha cara, na minha frente, não, então não é para mim.
Não, pelo amor de Deus, né, mana? Vocês vão precisar desenvolver disciplina. E disciplina, criar um novo hábito, às vezes é desafiador ali no começo. Mas escolham os hábitos que vocês querem, né, para vocês poderem dar esse passo e trabalhem para isso. Fluir é uma habilidade. Fluir não é uma coisa. As pessoas. Ai, fluir, então, ai, se entrega ali, se joga, e ai, tem uma ideia meio permissiva, e não é. Fluir é uma habilidade de confiança, de entrega. A entrega, quando eu estou entregue a algo, é porque eu estou convicta. Convicção, ela vem com a prática, com provas, né? A gente vai ali se convencendo de coisas. E muitas das coisas da qual a gente se convence são boas e muitas das coisas que a gente se convence não são tão boas assim, no sentido de favoráveis para a gente. Então, você vai precisar fazer uma revisão de tudo que está aí dentro de você. Ah, então eu tenho que revisar tudo de uma hora junto? Não, pelo amor de Deus, você não inventa uma parada dessa. Faça uma coisa por vez. Faz aquilo que você está pronto, faz aquilo que você está vendo. Não entre nessa loucura de, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês vão se lascar. Você não tem estrutura para fazer isso. Né? Não tem como. Às vezes a gente entra numa arrogância porque tá doendo também, né? Às vezes está dentro de um sofrimento. Eu quero acabar logo com esse sofrimento, então eu quero mudar tudo. Cuidado com o que tu pede. Tem estrutura para aguentar? Quando vem essa onda? Não. Então vai na manha. O que eu posso fazer agora? Qual é a marra que eu posso soltar agora? Qual é essa resistência que eu posso soltar agora para manifestar aquilo que eu quero? Qual é a postura que eu preciso desenvolver para manifestar aquilo que eu quero? Qual é o movimento que eu preciso fazer para manifestar aquilo que eu quero? Como é que eu posso me colocar de corpo nessa experiência? Porque a alma já está, né? Então é de corpo. Bom, manas, então vamos lá, né? Vamos dar aqui só uma pincelada. Hoje a gente viu que manifestação é o último estágio da materialização, né? A gente manifesta aquilo que a gente é. Então, se eu quero XYZ, eu tenho que me tornar XYZ. Agora. É no agora. Não é esperar tal coisa acontecer, porque a manifestação ela é definida pelos valores. Pelos valores. E esses valores são valores humanos. Se eu quero me destacar na minha área profissional, um dos valores, com certeza, você vai precisar desenvolver disciplina. Eu quero, né, vivenciar um grande amor, você vai precisar aprender aí a escuta, a harmonização, né? Então, você tem uma série de valores e habilidades que vai precisar desenvolver, tá? Manifestação, lei da atração não é só ficar eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Isso é uma visão infantil, né? Aqui eu estou falando com mulheres adultas e isso, inclusive, é uma das coisas que é essencial para esse momento histórico que a gente está vivendo. É que agora os adultos se portem como adultos. Porque o que acontece no nosso momento histórico é que tem muita gente com idade para ser adulto, mas ainda não amadureceu. E por isso não estão vivenciando as experiências que tanto buscam, que tanto querem, que tanto dizem querer. Porque ainda não assumiu a responsabilidade, ainda não assumiu esse poder de agência da própria vida, essa posição de co-criadora. A adulta co-cria com maestria. A criança ela está aprendendo, ela está inconsciente, ela não está sabendo muita coisa do que está acontecendo. E muitos de nós, a gente está andando pelo mundo de forma inconsciente. E aí depois a gente não sabe, não sei porque não deu certo. Acho que não era para mim. Não é que não era para você. Tem coisas que sim, tá, mano? Tem coisas que é livramento. Mas isso também você só vai conseguir definir quando você tá dentro do próprio corpo. Se você tá fora do próprio corpo toda hora, né, aí fica um pouco complicado.
Então tem que praticar a presença, porque a manifestação ela acontece também no agora. Como é que agora, com o que eu tenho agora, eu posso me sentir próspera? Como é que com o que eu tenho agora, eu posso, me sentir expandida? Como é que com o que eu tenho agora, eu posso vivenciar a realidade que eu quero? Agora, não é amanhã, não é depois, não é daqui a alguns anos. Se você não é capaz de vivenciar isso no agora, é porque tem alguma coisa aí, tem alguma parte de você que não está de acordo com isso e você vai precisar ter uma conversa, acolhedora e séria com essa parte de você, se é o que você quer manifestar, tá? Manas, um beijo grande e vejo vocês em breve.